Olá, professores, como vocês estão? Hoje a gente vai conversar um pouquinho dentro do aprofundamento curricular de Ciências Humanas e Aplicadas, Superar Desafios e de Humanas. A gente vai conversar um pouquinho sobre a unidade curricular 1, atividade 2. E para este ATPC, eu convidei uma professora do Centro de Mídias, a Maria Fernanda, que está aqui do meu lado, a Mafê, que ela vai contribuir bastante com a gente para olhar as atividades com mais delicadeza, com mais cuidado e a gente conversar um pouco sobre metodologia, sobre habilidades. Então, a ATPC de hoje a gente vai focar nessa unidade. Mafê? Isis, querida, eu te agradeço muitíssimo pelo convite. Pessoal, professoras, professores, que honra, que prazer que é estar com vocês. Agora, num outro contexto, pensando na formação de professores, é uma alegria e vamos juntos conversar aqui sobre esse componente, sobre esse itinerário formativo que, para mim, é muito especial. A gente fez um recorte aqui hoje na ATPC. Então, a gente vai olhar um componente específico para conseguir dialogar um pouco mais sobre a atividade com mais cuidado e colocar um pouco de detalhes, né, na ATPC. Eu vou começar a conversar, trazer as competências, enfim. E aí eu gostaria que vocês trouxessem o diário de vocês, o caderno, as anotações. Eu não sei se vocês usam um celular ou notebook, o recurso que vocês tenham, mesmo o caderno de anotações. Aí vocês peguem, separem para a gente fazer as anotações mais importantes desta ATPC. E aí, com os objetivos, eu vou pedir para colocar na tela. Os objetivos de hoje, a gente vai olhar as atividades, a atividade 2, né, do componente curricular, da unidade curricular 1. O nome dessa unidade chama No Mundo Tudo Está Interligado. Vai demonstrar como se dá a integração das atividades entre os componentes dessa unidade. Então, a gente vai olhar o mapa de forma vertical e horizontal e vai focar na atividade 2. Então, a integração verticalmente entre as atividades. Olha um pouquinho para 1 e depois para 2. Então, esses são os objetivos dessa TPC. Uma coisa que eu acho legal, Isis, dos professores e professoras criarem o seu diário de bordo é que, ao final, quando a gente tiver contemplado todas as atividades, né, desse componente, tiver conversado de cabo a rabo, né, sobre o itinerário, as professoras e professores terão uma espécie de mapa pessoal, né, com as suas próprias observações, as suas reflexões sobre cada atividade. Então, realmente é um exercício interessante, né? E aí a lógica fica mais evidente, né, no registro. Que sim, Uhum. Interessante. A gente vai olhar agora o percurso da pauta de hoje. Então, a gente está falando sobre o novo ensino médio, a gente vai recuperar o quadro integrador, vai olhar um pouco a estrutura da atividade 2, a integração principalmente entre as atividades, tem o desdobramento no final, um saiba mais, e as dúvidas, a avaliação e as referências que a gente utilizou para essa TPC. Para recuperar isso, a gente vai mostrar aí nesse primeiro semestre esse quadro. Então, como que está o ensino médio? A gente tem a formação geral básica. Na primeira série, o itinerário formativo, ele é representado aí pelos componentes do Inova, que é o projeto de vida, tecnologia e eletivas. Na segunda série, a formação geral básica, itinerário formativo, aí você tem o componente do Inova, a unidade curricular 1, e junto com a unidade curricular 1, o que é dentro da PEI, né, de 9 horas, a unidade curricular 7. Então, hoje, a gente está olhando o aprofundamento de ciências humanas e sociais aplicadas. Então, quem está com a unidade curricular 1, com este aprofundamento, vai conversar com a gente. Quem está com a unidade curricular 7 com este aprofundamento também está conversando com a gente nesta TPC. Na terceira série, formação geral básica, o itinerário ele fica com uma carga maior e você tem os componentes do Inova que permanece e as outras unidades curriculares. E na P de 9 horas, mais um acréscimo aí de uma carga de unidade curricular que a gente convencionou de chamar de unidade curricular 8. Tá certo? O próximo slide é como o mapa está estruturado. Então, o mapa Superar Desafios é de Humanas. A gente tem 5 componentes curriculares dentro desse mapa,
certo? Dentro dessa unidade. E a gente já viu nas ATPCs passadas as habilidades, olhou a atividade 1 com mais cuidado, focou em alguns pontos, né, dessa atividade, e hoje a gente vai trazer a atividade 2, tá? Não esquecendo que dentro dessa unidade curricular, que é de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, a gente tem Ciência, Tecnologia e Ética, Transformações do Espaço Geográfico e Sociedade, as narrativas históricas e sua produção material e imaterial, Cultura e Sociedade, Oficina de Produção Textual e Oralidade. Mafeira, a gente vai focar em qual desses? A gente hoje vai conversar sobre o componente 1, Ciência, Tecnologia e Ética, né? E mais especificamente, a gente vai agora na atividade 2. A atividade 1 já foi trabalhada. Sim. Né? Uhum. Relembrando, a gente deixou esse slide para vocês olharem o percurso que a gente vem fazendo nas ATPCs. Então, a primeira ATPC, Unidade Curricular 1, a gente olha a estrutura, as características do mapa. A segunda ATPC, a gente olha a atividade 1. Na terceira, é a integração, tanto vertical quanto horizontal. E hoje a gente vai olhar mais especificamente a atividade 2 e como ela vai se relacionar com a atividade 1. Por isso que eu convidei a Mafeira aqui para conversar. Lembrando que a gente vai fazer um recorte dentro do mapa de um dos componentes, que é exatamente o componente curricular 1, e para fazer essa conversa com mais detalhe. Quer falar alguma coisa? Eu ia falar que certamente a gente fez essa seleção para efeitos logísticos, né? Para que a gente possa conversar mais especificamente. Mas certamente a lógica que a gente está pensando aqui hoje, né? É uma lógica que se apresenta, se repete em todos os componentes, né? Exatamente. Nosso foco aqui sempre é a integração, porque a gente sabe que dentro do componente a gente tem as atividades específicas com as habilidades, mas que a gente sempre tem que dialogar entre componente 1, com 2, com 3, com 4, tanto que tem dentro do mapa do material que vocês receberam, que está disponível em PDF, no site, tem uma parte só de olho na integração. Então, a gente vai sempre olhar essa integração para vocês deixar marcado esse diálogo entre os componentes da unidade curricular. E aí eu trouxe novamente o quadro integrador para a gente ver rapidamente essa estrutura. Não vou me delongar, que a gente já conversou na primeira ATPC, mas a integração ela está na horizontal, que é entre os 5 componentes, e na vertical, que é entre as atividades. E no final você tem aí uma síntese, uma culminância dessa integração também. Então dá para a gente dialogar como que se faz, né? Se olha essa síntese, né, ao final do semestre. E para relembrar como que essas habilidades estão dispostas. Então a gente tem aí a divisão dessas habilidades. Então, primeira quadrinho de letras é exatamente o ensino médio. Vou colocar aqui para eu conseguir enxergar melhor, vou colocar aqui no meu computador. Vou ter que colocar óculos. A primeira, o quadrinho de letras, é ensino médio, que é o primeiro par de letras. O IF é o itinerário formativo. Neste caso, está linguagens e suas tecnologias. Então, esse LGG é exatamente qual o aprofundamento que tem, né? Enfim. E o 01 é a habilidade. Lembrando que as habilidades, elas estão ligadas aos eixos estruturantes. Então, de habilidade 01, 2 e 3, vai para a investigação científica. Habilidade 04, 5 e 6, entre o eixo estruturante processos criativos. A habilidade 7, 8 e 9, mediação e intervenção sociocultural. E a habilidade 10, 11 e 12, empreendedorismo. Então, aqui no caso, a gente está falando de uma habilidade de ensino médio referente a itinerários formativos, da área de linguagens e suas tecnologias e de investigação científica. Exatamente, exatamente. Essa é a leitura que a gente faz das habilidades. Por que é sempre importante a gente trazer? Para ficar a linguagem comum entre a gente que é professor, a forma como é estruturado, né? As habilidades e o código dessas habilidades.
Aqui a gente traz, eu trouxe para vocês a competência da formação geral básica, que está no quadrinho azul, e trouxe para vocês também a habilidade do itinerário formativo. Então, o que vai acontecer? Dentro dessa formação geral básica, a gente vai olhar qual habilidade de ciências humanas. A de elaborar hipóteses, selecionar evidências, compor argumentos relativos aos processos políticos, econômicos, sociais. E aí eu deixo para vocês os slides para vocês lerem mais com calma essa habilidade da formação geral básica que a gente trouxe. A habilidade específica, a gente vai olhar dentro do itinerário formativo de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e olhar o eixo estruturante que corresponde ao 03. Então, o que esse eixo estruturante ele chama investigação científica, desculpa, gente. E o que diz essa habilidade? Que é para você selecionar, sistematizar com base em estudos e pesquisas bibliográficas, exploratória, de campo, experimental. Então, essa habilidade do eixo do itinerário formativo, com esse eixo estruturante, ela vai aprofundar a habilidade da formação geral básica. E é isso que a gente vai olhar um pouquinho na atividade 2 também. Então, vai ficar mais evidente conforme a gente vai analisando essas atividades, como o estudante ele vai compreender, ele vai fazer o seu percurso de aprendizado a partir dessa habilidade do itinerário formativo. A estrutura do mapa. A gente tem sempre a estrutura de todas as atividades do mapa com introdução, desenvolvimento, sistematização, saiba mais, de olho na integração e uma avaliação. Lembrando que a avaliação, ela tem um processo, né? A gente olha, no último ATPC a gente conversou um pouquinho sobre avaliação em processo, exatamente para ir conduzindo para o professor conseguir conduzir um percurso formativo, né, dos estudantes de aprendizagem e avaliativo, tá? Então, essa avaliação em processo é muito interessante vocês sempre terem como objetivo, conversar entre os pares, como que está se dando os outros componentes, enfim. E o símbolozinho do eixo estruturante, que é exatamente a investigação científica, esse símbolo da lupa, que está presente no mapa e a gente traz aqui para vocês. E agora eu vou pedir para a Fernanda, antes de começar os slides, eu vou pedir para a Fernanda agora direcionar essa parte da TPC. A qualquer momento a gente vai fazer um diálogo aqui para apresentar um pouco como que está estruturada essa atividade 2, como que está a metodologia, como ela se integra com a atividade 1, e a gente deixar um diálogo mais frutífero nisso. E vocês, lembrando que nos outros componentes curriculares dá para fazer essa mesma análise, porque eles estão bem próximo à estrutura, tá certo? Então, vamos lá. Obrigada pelo convite, Isis. Vamos juntas e juntos aqui para a gente conversar um pouquinho mais especificamente sobre a atividade 2 do nosso componente Ciência, Tecnologia e Ética. E é importante, em primeiro momento, quando a gente faz essa transição, né, na sala de aula, nós todos como professores, a gente vai fazendo as transições, né, entre atividade 1, atividade 2, atividade 3, e conforme a gente vai fazendo isso na sala de aula, uma coisa que vai ficando cada vez mais clara, que já aparecia para a gente no mapa, né, mas que aparece mais claramente ainda na prática, no cotidiano da sala de aula, é como essas transições entre as atividades estão sempre interligadas, né? Muito embora as atividades possam sim ser realizadas de forma independente, o que significa que a 1 não necessariamente precisa, a 2 não necessariamente precisa da 1, a 3 não necessariamente precisa da 2, elas podem ser realizadas de forma independente, mas elas ficam mais ricas se realizadas assim de forma integrada. E a gente vai percebendo que entre as atividades há possibilidades de integração que vão se apresentando de diferentes formas e em diferentes aspectos. Então, isso já salta aqui para a gente quando a gente olha lá no nosso quadro integrador do mapa e a gente visualiza os objetivos de cada uma das atividades. Então, se lá na atividade 1, que já foi trabalhada, né, Isis? Se lá na atividade 1 a gente tinha lá no nosso mapa, no quadro integrador, o objetivo de ampliar
as questões do conhecimento científico e do senso comum, então pensando a partir da criatividade na produção, na divulgação de saberes filosóficos e científicos. Na 2, a gente já tem um universo, um repertório do estudante que já é um universo ampliado pela atividade 1, e a partir do momento da atividade 2 vai se começar, então, um trabalho de contextualização desse universo que está já mais ampliado, né? É interessante a gente ter em mente que o fio condutor do nosso componente são as questões científicas. E aí, como que a gente pensa as questões científicas em paralelo com como a ciência vai se desenrolando no plano tecnológico e, ao mesmo tempo, no plano da ética, né? Então, a gente tem um primeiro momento, que é um momento em que se vai buscar o repertório que os alunos já possuem sobre esse tema, as inter-relações entre ciência, tecnologia e ética, e, num segundo momento, a gente vai trazer um chão, né? Um chão comum, a partir do qual todo mundo vai pisar junto, né? Para ir contextualizando esse repertório ampliado. Então, mais especificamente, qual é o objetivo da nossa atividade 2? É o de contextualizar isso que a gente está chamando de revolução científica, né? Na filosofia e na história. Então, tem um momento de contextualização e depois tem um momento também de compreensão mais profunda dos múltiplos métodos que são utilizados na ciência. O início do nosso percurso nesse componente teve uma pergunta instigante, principalmente nesse momento histórico que a gente está vivendo. Vou passar o controle para a Fernanda. Pegamos aqui. Eu que me esqueci, comecei a falar aqui. Fica então, tranquila. Está aqui na tela. O início do nosso percurso, né, que é muito instigante, principalmente nesse momento histórico que a gente está vivendo, que é esse momento em que a gente vai se beneficiando das vacinas para conseguir superar historicamente o momento da pandemia, né? É uma pergunta extremamente instigante, porque aparece em todos os lados, na mídia, nas conversas entre professores, conversas entre estudantes, que é o seguinte: olha só, afinal de contas, o que é ciência? Né? Então, se a gente vê o tempo todo assim, Isis, vamos defender a ciência, é ela que está nos conduzindo para fora, aos poucos, gradativamente, dessa pandemia, né? Mas vamos defender a ciência, mas o que é a ciência? Vamos tentar compreender assim, o que significa defender a ciência, que posturas, né, advêm dessa defesa da ciência. Você quer comentar? Agora não, eu vou comentar um pouquinho mais para o final para deixar você continuar nessa linha de raciocínio. Combinado, linda. Então, a gente parte de uma primeira pergunta instigante. O que é ciência? Do que a gente fala quando a gente está falando de ciência, né? E daí, para tentar um pouco destrinchar, né, essa pergunta que não é nem um pouco trivial, não é nem um pouco óbvia, né? Até se a gente fizer essa pergunta para grandes cientistas, talvez eles claudiquem um pouquinho na resposta e digam: olha, vamos com calma, porque a gente tem diferentes perspectivas, né? Então, bom, a gente tentou aqui, na atividade 1, dar esse chão comum e estabelecer para os estudantes o que a gente está falando quando a gente fala em ciência, né? E qual foi esse chão comum que a gente fez? Eu vou trazer aqui, professores, eu vou trazer aqui um autor, o Nagel, que apareceu nas aulas do Centro de Mídias, mas certamente vocês na sala de aula terão trazido outros autores, outros exemplos, outros pensadores que fazem parte aí do universo de vocês, né? Do nosso universo enquanto professores, porque as possibilidades de ampliar, de trazer autores dentro do mapa são muito grandes e muito frutíferas. Então, eu trouxe aqui como exemplo o Nagel, mas certamente vocês poderão ter trazido outros autores e outras autoras, né? Então, lá na atividade 1, que a gente tratou de tentar um pouquinho definir o que é isso, o que é ciência, a gente dizia o seguinte: olha, a aquisição de conhecimentos confiáveis sobre muitos aspectos do mundo não começou com a ciência
com a ciência moderna e com seus métodos. Ela não existe, a ciência não existe só para garantir títulos de distinção honorífica, e nem se trata da verdade última. A gente está dizendo assim para os estudantes, fizemos esse percurso, né, na primeira atividade, a gente está dizendo, olha só, conhecer o mundo não começou com a ciência. Tá certo? O homem não começou a conhecer o mundo só a partir dos métodos científicos lá no século XVI, XVII e XVIII. O homem já conhecia o mundo muito antes disso. Mas há uma certa excelência, uma certa peculiaridade, né, que torna a ciência uma forma de conhecimento de mundo muito especial. Em que reside essa coisa especial? O que é essa coisa especial que fundamenta a atividade científica, né? Então, que excelência especial a ciência possui para conduzir a aquisição de conhecimentos, visto que existem diversos conhecimentos diferentes de mundo, senso comum, mitologia, religião, né? Mas que excelência a ciência possui. Um pouco era isso que a gente estava fazendo, né, na atividade 1 com os nossos estudantes. E para a gente responder isso lá na atividade 1, a gente teve que dizer assim, a gente vai ver que excelência, que peculiaridade, que característica especial é essa. Mas, para isso, a gente precisa definir ciência, porque a resposta para essa pergunta passa pela própria definição de ciência. Esse todo foi um caminho que a gente fez na atividade 1 e que a gente está agora revendo para a gente pensar como é que isso se interliga, né, se integra com a atividade 2. Principalmente para eles começarem a olhar também os professores que eles ministram aula no aprofundamento e ministram aula na formação geral básica. Como que se dá essas habilidades, como é que elas vão aprofundando, né, na unidade curricular, com essas atividades, com essa integração. Até lembrei do componente de narrativas, enfim, que ela traz um pouco da cultura. Então, cada componente ele vai olhando as questões por uma ótica e eles vão dialogando, vão conversando. Perfeito, é isso mesmo, Isis. Por isso a gente tem, né, os de olho na integração, que são sugestões que o mapa traz para a gente, né, de como integrar os diferentes componentes, mas há outras possibilidades de integração também, né? Então, a gente conversava lá na atividade 1, a gente dizia assim, olha, essa especialidade, essa especificidade, né, da ciência, ela reside em seis tópicos, digamos assim, 6 características que fundamentam o que seja a ciência. Então, ela trata de formular, em termos gerais, condições em que ocorrem os acontecimentos de diferentes tipos, observar os acontecimentos e formulá-los, né? Ela é profundamente consciente dos seus limites, né, dos limites dentro dos quais as suas conclusões são válidas. Ela atua submetendo enunciados a provas críticas por meio de experimentos, que a gente chama de ciência experimental. Ela não limita suas preocupações só a questões de interesse imediato, como, por exemplo, a economia ou a vida cotidiana, em que a gente está o tempo todo apagando fogo, resolvendo problemas e não sobra muito tempo para pensar em outras coisas de um plano mais abstrato, digamos assim. Ela opera com um constante, um sistemático escrutínio de enunciados e conclusões à luz de dados que já foram obtidos, então, portanto, que a tornam mais precisa, que a tornam mais exata. E uma última característica, né, que a gente foi vendo lá na atividade 1 em relação à ciência, é que, olha só, as suas conclusões são produto de um método. Tá certo? Então, elas não são conclusões que brotam do chão, que caem do céu ou brotam da terra, mas elas são produto de um determinado método, que é isso que a gente chama de método científico, um determinado sistema de investigação que segue normas bastante precisas, bastante exatas e determinadas e que, portanto, tendem a levar a conclusões também mais precisas e mais exatas. Né? Então, essas são as características da ciência que o Nagel traz para a gente em uma tentativa de resposta à pergunta que surge para a gente lá, para todos nós, na atividade 1, que é a seguinte, afinal de contas, o que é ciência? E que vai se destrinchando em sala de aula, né, nós, professores, junto com os nossos estudantes. Aí, pessoal, a gente repassou aqui
o que a gente fez na atividade 1 e a gente chega na atividade 2 com um gancho. E o gancho é: a ciência tem um método, é isso que a caracteriza fundamentalmente enquanto uma forma de saber humano, que é uma forma bastante específica e até especial, né, de conhecimento. E aí, a partir desta ideia do método, que se dá o gancho para a atividade 2. Na atividade 2, o que a gente vai fazer? A gente vai ver com mais detalhe a biografia e os métodos de diferentes cientistas que tiveram um papel muito importante nisso que a atividade 2 chama de revolução científica. É interessante, Mafê, que você está conversando. Eu lembro daquele slide que você coloca atividade 1, como ampliar as questões, né, do conhecimento científico, do senso comum, que é exatamente quando você destrincha, né, no seu diálogo essa atividade. Então, o que está acontecendo, como que o itinerário, a habilidade do itinerário formativo está agindo aí nas atividades. Ela está ampliando essas questões. Então, você tem aí um eixo, que é o conhecimento científico, e ela vai ampliando para você ultrapassar o senso comum. E agora você acaba de trazer a contextualização, né, a partir da revolução científica, dos métodos, enfim. Então, isso que é interessante. Como que a gente consegue, tanto na habilidade quanto na própria atividade, perceber essa integração e essa evolução mesmo, né? Você vai ampliando o repertório do estudante, do aprendizado do estudante, do conhecimento. Então, você olha um recorte, amplia as questões de conhecimento científico, contextualiza, ou seja, você vai ampliando essas questões, você vai aumentando o repertório do estudante e, ao final, na atividade ali do final do semestre, você tem aí um percurso que vai garantindo algumas habilidades, o repertório e construindo esse conhecimento, tá? Perfeito, é isso mesmo. Então, lá na atividade 1, a gente começa a ampliar o repertório dos estudantes quando a gente pergunta o que é ciência. E aí, possivelmente, para essa pergunta, deverão surgir diferentes respostas, enfocando diferentes questões, né? Então, a ciência, por exemplo, possíveis respostas. A ciência é uma atividade humana, né? Só os humanos fazem ciência. Ou então, a ciência é uma certa forma de conhecer as coisas. Ou então, a ciência é uma coisa que chega em determinadas conclusões, né? Então, a partir desse repertório prévio, né, que os estudantes já trazem e que tende a ser um repertório muito rico, afinal de contas é um tema que perpassa todo o nosso cotidiano, né? Vai se ampliando. Então, quais são as características da ciência, o que define a ciência, tudo isso vai aparecendo lá na atividade 1. O que define a ciência, o que é método, por que o método é interessante, é fundamental para o desenvolvimento de atividades científicas. E aí, quando a gente chega no 2, a gente contextualiza tudo isso que foi feito na atividade 1. Então, a gente está falando de ciência moderna. E a ciência moderna, que a gente caracterizou na atividade 1, ela começa... Aí a gente vai chegando na atividade 2, né? A gente vai olhar os pensadores. Então, olha só, quem são essas pessoas que, de alguma forma, fundaram isso que a gente chama hoje de ciência moderna e que a gente conversou sobre na atividade 1. Exatamente, né? Que são exatamente o que está na tela, né, no slide da tela, que é o Copérnico, o Bacon, o Newton, o Galileu, que é conhecido nas ciências humanas, né? A história, ela traz na formação geral básica, ela vai olhar esses pensadores, a sociologia, enfim, que tem essa base filosófica tão interessante para as ciências humanas. É isso. Então, esses 4 pensadores, eles aparecem nominalmente no mapa, né? Mas o mapa sugere também que os professores e professoras tragam da sua própria experiência, do seu próprio conhecimento, também outros pensadores, se assim desejarem, né? E aí a gente pode enumerar vários outros, né? A gente trouxe aí o Francesco Redi, René Descartes, o Johannes Kepler, né? Que também são pensadores que têm uma força imensa e uma presença imensa na fundação disso que é a revolução científica, né? Então, a atividade 2 pede para que
se estude com mais detalhe como é que era o método de cada um desses pensadores, de cada um desses cientistas, se bem que ela seja uma atividade bem rica, porque ela não traz apenas cientistas, ela traz também pensadores que estavam mais assim puxados para o lado da filosofia e não tanto para o experimentalismo, né? Como é o caso do René Descartes. Por isso que tem uma abertura muito grande para a atuação da professora e do professor em sala de aula, inclusive dando ali suas características, né, ali no componente. Não esquecer que a própria atividade, quando você pega o contexto do mapa, as atividades elas trazem o estudante ali no centro da aprendizagem. Então, a gente não está falando de uma aula expositiva na qual a gente vai ficar explanando cada pensador. A gente está falando de atividades que trazem esses nomes, de atividade que traz essa habilidade e de como o estudante vai usar os recursos que ele tem disponível para pesquisar, para conseguir chegar a responder algumas perguntas problematizadoras. Então, a gente está falando de atividades que você consegue, a partir de agrupamentos produtivos, de metodologias ativas, que a gente vai conversando ao longo do semestre, você consegue fazer esse percurso de aprendizagem mais rico, tá? Você tocou num ponto crucial, Isis, que é justamente o que a gente vai conversar a partir de agora. Então, como tornar prático, como fazer na prática, né, o mapa, como colocá-lo, como realizá-lo em sala de aula, né? E partindo dessa nossa premissa de que o estudante é o elaborador, o construtor da sua própria aprendizagem, então a gente tem uma metodologia, que é a metodologia da investigação científica, realizada pelos próprios estudantes e facilitada, mediada pela professora, pelo professor. Então, a gente tem aí uma sugestão de atividade, na atividade 2, que é a investigação de um cientista, tá certo? Como seria muito difícil que cada estudante investigasse um cientista, por questões logísticas, depois para fazer a apresentação, questões de tempo mesmo, o mapa sugere que essa investigação seja realizada em duplas, em trios, em quartetos, de forma geral, em grupos. Né? E aí, grupos ativos, em que cada estudante vai escolher o cientista ou o filósofo que mais lhe interessou no decorrer do percurso da atividade 2, para entrar mais detalhadamente, conhecer com mais profundidade o seu método. Tá certo? E aí, Isis, a gente cai numa questão super interessante que tem a ver com metodologia mesmo dentro de sala de aula, que é pensar assim, como que a gente distribui esses grupos, né? Então, isso pode ser feito de diferentes maneiras, né? É um pensamento que até em conversas em ATPC a gente chega em algumas soluções, né? Que sempre tem professores com mais experiência que a gente, outros que já tentaram de outras formas, principalmente porque a gente sabe que os nossos estudantes eles têm aí percursos de aprendizagem diferentes, habilidades que eles foram se apropriando de formas diferentes. Então, a gente está numa classe com uma diversidade aí nesses percursos de aprendizagem. Você está sugerindo algumas possibilidades, né, Fê, para fazer? Então, a gente pode fazer isso de várias formas diferentes. E realmente tem professoras e professores com experiências muito legais, né, em relação a agrupamentos. Então, geralmente, assim, o que vem, a primeira coisa na nossa cabeça é, talvez, entregar essa autonomia para os estudantes e deixar que eles próprios se agrupem. E aí eles se agruparão mediante diferentes critérios. Principalmente, né, por afinidade. Exatamente. Mas adora se agrupar por afinidade. Exatamente, as que se dão melhor, né? Mas também a professora e o professor podem eles mesmos fazerem esses agrupamentos, pensando, por exemplo, em afinidade temática. Ah, legal. Né? Então, tenho determinados estudantes que demonstraram um interesse especial por Kepler. Então, eu vou agrupar esses estudantes. O que pode se fazer, e que é uma forma muito legal de agrupar, são as esquinas temáticas, né? Então, eu colo lá o nome, vamos supor que eu tenha 5 pensadores, 5 cientistas. Aí eu escrevo num papel e colo na parede. Então, aqui eu ponho Johannes Kepler, René Descartes, Isaac Newton, Francesco Redi, né? E aí, quando os estudantes entram na sala de aula, eles são solicitados a irem debaixo do papel,
né, do pensador que eles mais gostaram. Aí então, fica mais dinâmico também, eles já vão entrando no ritmo da aula. Isso, né? é uma possibilidade. Né? E aí, uma vez dispostos os grupos, os estudantes vão analisar trechos de obras desses autores que eles escolheram. Esses trechos de obras, naturalmente, eles podem ser curados pelo próprio professor ou pela própria professora, uma vez que nem sempre eles são de fácil acesso na internet. Sim. Porém, outros dados e informações podem ser encontrados pela própria investigação, devem ser encontrados a partir da própria investigação dos estudantes. Eles podem usar a sala de leitura. Pronto, exatamente. Na internet, na sala de leitura, contando com a experiência do professor, da professora. O professor de sala de pode leitura. trazer alguns insumos para eles, trazer alguns textos, trazer alguns livros que eles tenham disponíveis em casa, enfim, diversificar aí os recursos, né? Que a gente respeitando cada contexto de escola. Então, tem escola com mais estrutura, escola com menos estrutura. Tem escola que a sala de leitura ela já funciona com aí uma cooperação bem bacana com os professores. Então, dá para agendar e fazer uma conversa com o professor ali da sala de leitura. Então, respeitando cada contexto da escola, tá, gente? Perfeito. E aí, a gente chega, então, na nossa sistematização, que é o fechamento, né, da nossa atividade 2, em que são propostos, que se propõem, né, que se apresentem os experimentos, aí os estudantes compartilham uns com os outros, né, suas descobertas, os seus achados, ao longo do processo de investigação científica. E também se propõe que os grupos preparem relatórios das experiências, né, que eles foram realizando ao longo dessas investigações sobre cada um dos cientistas. Esse relatório, a ideia é que ele seja escrito, produzido numa linguagem acessível e que ele seja preferencialmente ilustrado. Isso nos leva a uma possibilidade muito rica de integração com um outro componente dessa mesma unidade curricular, não é, Isis? Que é o componente 5, né? Que é a produção textual e oralidade. Aí eu vou aproveitar até a conversa sobre integração, quando você vai falando das integrações e você traz a questão da ciência e, enfim, eu sempre vou lembrando dos componentes, né? Então, eu já lembrei das narrativas históricas, que traz aí a cultura e traz também esse eixo estruturante de investigação científica. Agora, você trouxe o componente 5, que é exatamente oficina de produção textual e oralidade. Então, uma forma de aproveitar esses relatórios que estão sendo produzidos no componente 1. Então, tem formas de integração que os professores, ao conseguirem aí um espaço dentro da escola para conversar, eles vão trazendo essas atividades, enfim, vão tentando aí se aproximar os componentes para fazer uma unidade mesmo no aprofundamento de ciências humanas e sociais aplicadas. Exato. O componente de produção textual e oralidade pode ser especialmente frutífero quando casado, integrado com o componente 1, ciência, tecnologia e ética, porque no componente 5 vão se ensinar técnicas de produção escrita, né? Como deixar a produção científica escrita de uma forma acessível para todos. Então, dá um casamento muito legal. Exatamente. Aí o componente 5 ele já vai conseguir dialogar com os outros componentes, principalmente nesse olhar mais cuidadoso aí com a escrita, com essa produção. Então, para vocês, a gente está trazendo esse debate, né, Mafê, para vocês irem percebendo que a integração, ela não precisa estar explícita, uma habilidade casando certinho com outra, uma temática com o mesmo título nos componentes. Mas ela pode ser, inclusive, de recursos de aprendizagem. Então, o que o componente 5 contribui aí com o componente 1? Já trouxe aqui narrativas históricas, a questão da cultura. A gente sabe que produção de ciência também é cultural. Então, a gente tem essas questões, que é uma relação junto com a outra. Então, essa integração por meio dessas relações, né, dos diversos conhecimentos aí produzidos dentro desses aprofundamentos. E aí a gente vai seguindo, né, Isa? A gente vai conversar agora sobre a integração vertical, né? Na verdade, agora eu vou tomar seu controle, Mafê. Pois não, tá aqui. Rapidamente, eu vou pegar o controlezinho aqui. E aí eu vou trazer para vocês um PPT
só para olhar essa integração vertical, porque a gente tá conversando e a gente trouxe exemplos práticos de uma integração entre as atividades. E aí eu trouxe mesmo da estrutura do mapa. Então, como que ela está verticalmente? Nesse componente curricular 1, que é Ciência, Tecnologia e Ética, dentro dessa unidade curricular, né, desse aprofundamento de ciências humanas e sociais aplicadas. Então, como que ela vai se integrando? Ela vai ampliar essas questões, né, eles vão ampliando, tá, nessa forma de trazer habilidade, de ampliam, como se estivesse em movimento mesmo. Então, eles estão fazendo essa ampliação das questões de conhecimento científico, tem essa contextualização, então os estudantes vão fazer o quê? Contextualizam a revolução científica, vai trazer a discussão do que é ciência, do conhecimento científico como infalível, inquestionável. Então, eles estão fazendo o que nesse percurso, nessa caminhada? Eles estão discutindo, os estudantes discutem esse conhecimento, refletem sobre o desenvolvimento tecnológico e conhecimento científico. Os estudantes, nesse percurso, eles vão identificar as causas, nas atividades mais mão na massa, de metodologia ativa. E, no final, tem a identificação também de contextos moral, político, na produção das ciências, propor, inclusive, mudanças por meio de ações políticas. Então, a gente tem todo um percurso aí de aprofundamento, que os itinerários formativos, o próprio nome traz, né? O aprofundamento, ele vai trazer a formação geral básica, como eu trouxe para vocês a habilidade. Tem essa habilidade específica desse itinerário de Ciências Humanas Sociais Aplicadas, que ele vai conversar com este estruturante 1, né? Que é a habilidade 01, 02, 03 de investigação científica. A gente olhou um pouquinho como eles fazem essa integração. E agora vocês perceberam num recorte, assim, num zoom mais focado, como que as atividades uma vão se integrando com a outra para conseguir fazer esse percurso mesmo de aprendizagem com os estudantes, tá certo? Quer completar mais alguma coisa, Mafê, que a gente já está chegando no fim do ATPC, dessa conversa? A integração que se percebe aqui, né, das atividades 1 até 5 nesse componente é linda, né? Porque a gente começa assim, o que é ciência? Aí a gente parte para como surgiu a ciência, e na Revolução Científica, um elogio da ciência, crença absoluta na ciência, a razão humana vai desvendar todos os mistérios da vida. E aí a gente vai partindo para as atividades 3, 4 e 5, a gente chega na crise da razão, na contemporaneidade. A gente olha para as coisas tipo bomba atômica, guerras nucleares, e a gente fala para onde a razão humana nos levou, né? Então, fazer todo esse percurso com os estudantes é um percurso lindo, que propõe reflexões fundamentais para a vida. Ali na sala de aula, pensar a vida humana mesmo. Então, é um percurso maravilhoso para se fazer em sala de aula. Mafê, a gente vai encerrar aqui essa ATPC. Eu gostaria de agradecer aos professores que estão participando, nos assistindo. Agradeço muito a sua contribuição, adorei assim, te ouvir falar, essa paixão toda também pelo tema, essa conversa que você trouxe, os exemplos mais práticos de sala de aula. A gente sabe que é muito importante, porque a gente tem professores que estão iniciando aqui na carreira, né, no estado, tem professores com um nível de maturidade maior, enfim, a gente tem a diversidade, inclusive, entre os docentes. Então, eu achei bem bacana, adorei. Quero que você participe de novo. Nossa, tô dentro. Tô. Eu espero que vocês tenham achado interessante essa forma de olhar o mapa. Então, a gente trouxe um recorte, traz o componente curricular 1, tentamos aqui fazer o percurso de integração, deixar mais explícito a integração entre os componentes também, tanto que a gente traz exemplos do componente 5, que é produção textual, do componente 3, acredito que é narrativas, né? Uhum. Acredito que seja o 3. Então, para vocês perceberem. E consigam aí garantir os espaços de conversa entre vocês na unidade. Então, se tem aí a escola com todos os componentes, os professores, garantam essa conversa, esse diálogo, para vocês deixarem cada vez mais nítido essa integração. Vai ser bem importante no final do semestre, quando vocês fecharem aí o percurso da aprendizagem dos estudantes, com as notas, as avaliações finais, enfim, tá certo?
Você quer se despedir deles Ah, também? eu quero te agradecer muitíssimo pelo convite. Vai ser um prazer estar com você novamente, um prazer conversar com todas vocês, professoras, todos vocês, professores. Seguimos juntos aqui nos nossos itinerários formativos do novo ensino médio. Um grande abraço. Obrigada, gente. Até mais.